Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare meus desejos e suas. Hoje nós vamos falar a respeito de PDS. É um partido político, Kátia. Não, minha filha. É a pílula do dia seguinte. Por quê? Porque tem muita gente tomando a pílula do dia seguinte de uma forma indiscriminada, como se fosse um método contraceptivo de uso frequente, quando na verdade ele é um método contraceptivo de emergência. Mas antes da gente começar, já se inscreve nesse canal, já deixa aquele joinha amigo pra gente e vamos compartilhar então informações de conteúdo por aí. Pílula do dia seguinte. Alguns mitos, algumas verdades, algumas coisas que a gente tem que saber. Ela tem a sua finalidade? Tem. Quando? Quando se deseja evitar uma gravidez não planejada. Então, primeira coisa, não evita DST, o que evita menininha e evita a transmissão de DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, ao mesmo tempo é o que? Preservativo. Não tinha, falhou o preservativo, furou a camisinha, ou você já tá no relacionamento, pai e tal, foi dar só aquela pimbada do mês, será que tem gente... Ou então você não estava usando nenhum método e aí veio aquele maridão, aquele gás bem perto ali da ovulação, você não sabia se estava ovulando ou se não estava, vai que você usa uma tabelinha, tô na dúvida, então vou usar aqui a pílula do dia seguinte. Beleza, sem problema algum, ela tá aí pra isso. O que é o problema? É que tem gente que usa uma semana, aí transa de novo com a pessoa sem preservativo, daqui 2 dias toma de novo, aí transa com a pessoa de novo, pode ser com a mesma, pode ser com outra, não interessa. Mas transou de novo daqui 3, 4, 5 dias, toma a pílula do dia seguinte de novo. Ou, deixa eu te falar, 2 coisas. Primeiro, pílula do dia seguinte é caro aquilo ali, amor. É uns 30 conto. Preservativo você paga 10 reais, vem um bocado. Outra coisa, é uma bomba de hormônio no teu organismo. Você sabia que o conteúdo de uma pílula corresponde a meia cartela de comprimido anticoncepcional? Então, realmente, ele dá uma desnorteada aí no nosso organismo. Nosso organismo não sabe muito bem como que ele vai fazer para funcionar. Vamos entender como que funciona a pílula do dia seguinte. Primeiro, Kátia, ela tem eficiência de 100%? Nenhum método de contracepção de barreira, ou seja, hormônio, DIU, preservativo, tem 100% de eficiência. Todos eles têm um pouquinho de risco de dar errado, tá bom? No caso da pílula do dia seguinte, pode representar até 25%. Por quê? Porque depende muito do período que você toma. Quanto mais próximo a relação você tomar, mais eficiente se torna. Lembrando que você tem até 3 dias, até 72 horas após a relação para poder tomar e ainda ter algum grau aí de efetividade. Certinho? O que acontece? A pílula do dia seguinte, ela não é uma pílula abortiva, como algumas pessoas pensam. Por quê? Ela vai trabalhar na inibição da ovulação. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui ovário, trompa, útero, bexiga. O que acontece? O óvulo, meus amores, ele vem daqui, passa pelas trompas e vai cair dentro do útero. O que a pílula do dia seguinte faz? Ela altera ou ela evita essa ovulação. Então podem acontecer algumas coisas. Se você já tiver ovulado antes, não há mais o que ser feito. Então, se você já ovulou, se já houve a fecundação antes, porque às vezes você acha que transei hoje e depois transei 2 dias seguintes, ou transei todos os dias aí durante o meu período fértil e achei que estava entrando no período fértil ali só no último dia, mas o organismo dá uma volta na
gente, o que acontece em algum dos casos que eu já li? Pode acontecer uma gravidez ectópica. Por quê? O que é uma gravidez ectópica? É uma gravidez que ela vai acontecer na trompa. Então, esse óvulozinho fecundado, ele não chega até o útero. Por quê? Porque há uma diminuição da mobilidade dessas trompas aqui, fazendo com que a intenção do remédio é fazer com que esse óvulo aqui, se ele foi liberado, ele não chegue aqui nas trompas, que geralmente é onde ele é fecundado. Ou ainda, ele pode aumentar a quantidade de muco dentro do canal vaginal, aumentar a quantidade de muco dentro do útero, fazendo com que o espermatozoide fique mais difícil de subir ali até atingir o óvulo. Então, a função da pílula é dificultar a chegada do espermatozoide aí no óvulo. Mas, se eles dois já tiverem se encontrado, que pode ser um espermatozoide muito do rapidinho, aí rapidinho ele encontrou o óvulo e você demorou a tomar a medicação, uma vez fecundado, bebezinho vai vir aí. Mas como eu já disse, tem algumas literaturas dizendo que pode dessa gravidez ectópica. E aí, Kátia? E aí só vai descobrir no ultrassom e tem que fazer a retirada, tá? Tem que fazer cirurgia para poder retirar. Por quê, Kátia? Porque senão pode romper e ter uma hemorragia. O óvulozinho fecundado, ele não chega aqui até o útero. Então pode ter uma hemorragia levando a mamãe aí à morte. Matheus é filho de pílula do dia seguinte. Vocês não sabiam dessa parte da história ainda? Eu, quando engravidei de Matheus, o que eu falei pra minha médica? Eu estava com 39 anos de idade, 3 filhos. Virei pra minha gineca e falei, doutora, seguinte, vamos colocar um DIU, porque daí eu fico 5 anos aí sem menstruar, já não vou mais ter filho mesmo, já tenho 3 filhos, quase 40 anos de idade, fica 5 anos, aí daqui 5 anos eu já tô entrando na menopausa, minha vida hormonal tá toda certa, tudo bem? Ela, tudo bem, Kátia, maravilhoso, só que é o seguinte, como o seu corpo, né, eu tenho a questão da depressão, que vocês sabem, aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos limpar seu corpo de hormônio, eu usava o anel vaginal na época, maravilhoso, fico uns 2, 3 meses sem usar nada de hormônio, a gente faz uma dosagem hormonal sua, pra ver o que a gente usa, se a gente bota implante, se a gente bota chip no bumbum, se a gente bota DIU de cobre, se a gente bota DIU de hormônio, o que a gente faz? Mas ela falou, toma cuidado, porque tu é a paciente mais fértil que eu tenho dentro desse consultório. Falei, doutora, fica tranquila, eu manjo tudo dos Paranauê, doutora. Eu conheço o meu organismo. Em 3 meses eu tive uma relação sem preservativo com o meu marido. Tomei a pílula do dia seguinte com 12 horas cravado que eu tinha de relação. Tem a pílula única e tem a dupla. O que acontece é só a dosagem. A dupla vem em duas dosagens. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que tomar ela. 12 horas depois você toma a segunda pílula. Como minha cabeça é louca da vida, eu falei, vou tomar logo a de dose única, que é pra não correr o risco. Tomei, tá lá, Matheus, uma pimbada. Chegou a chegar. Aquela coisa mais linda da minha vida. Então, se você imagina que você toma uma grande dosagem de hormônio, você toma a pílula do dia seguinte hoje, aí daqui 3 dias toma ela de novo, ou dentro do mesmo mês você toma ela de novo, seu organismo não sabe ainda, ele fica desregulado. Então, muito cuidado, porque tem gente que fala assim, eu tomei pílula do seguinte 2 vezes esse mês, posso engravidar? Pode! Eu tomei só uma e engravidei. Então, pode sim. Quanto mais você toma, maior o risco de você engravidar, porque mais você desregula o seu organismo hormonalmente falando, tá bom? Como toda medicação, ela pode ter aí os seus efeitos colaterais, tá? Dor de cabeça, a mama pode ficar inchado, altera o seu ciclo menstrual, que pode antecipar ou atrasar. E aí uma dica é, se você tá tomando a pílula lá de todo dia e esqueceu um dia, aí naquele dia você teve relação e aí resolveu tomar a pílula do dia seguinte, continua com a sua cartela para você tentar pelo menos saber que dia é que a sua menstruação vai funcionar, que a sua menstruação vai descer. Mas lembre-se, hormonalmente falando, essa cartela é uma cartela perdida. Esse mês é um mês perdido. Então use outras formas anticonceptivas. Use um preservativo aí, sei lá o que vocês vão fazer. Mas saiba que nesse mês você pode sim correr o risco de engravidar. E o que pode acontecer também é você vomitar. Então, se você vomitar até 2 horas depois que você tomou a pílula, é importante
importante que você tome a pílula novamente, ok? Então, meus amores, o recadinho que eu tinha para trazer para vocês a respeito da pílula do dia seguinte é a gente não banalizar. Algumas literaturas trazem que o ideal é que você tome uma vez ao ano. Você imagina que tem gente tomando 2, 3 no mês. Então não funciona, não vai dar certo. Como eu já disse, a probabilidade de você engravidar é ainda maior do que se você não tivesse tomando. Porque o teu corpo nunca sabe quando ele tá ovulando, quando ele não tá ovulando. Então não vamos banalizar e mais uma vez eu insisto, pílula do dia seguinte, ela é um método contraceptivo. Ela não evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e sim, vou bater forte nessa tecla. A gente tem sim que cuidar da nossa saúde. Combinadinho então? Videozinho mais informativo então pra vocês hoje, porque aqui nesse canal a gente varia. De vez em quando a gente vem com vídeo informativo, de vez em quando a gente vem com vídeo divertido, de vez em quando a gente vem com tudo junto aí de uma vez só, mas é isso. Inscreva-se nesse canal, deixa aquele joinha amigo pra gente e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo. Um super beijo pra você. Tchau, tchau.